Então, vamos dar continuidade à aula anterior. Nessa aula, nós vamos atribuir esses recursos que já estão listados, já estão configurados. Nós vamos atribuir cada um desses recursos para as nossas tarefas. Então, nós vamos voltar, vocês deverão voltar aqui, ó. É só clicar em gráfico de Gantt e novamente nós vamos visualizar a nossa tela com os nomes das tarefas, duração, início e término, predecessora. Eu vou pedir que vocês aumentem essa tela, olha só, e aí vai aparecer a coluna nome do recurso, tá? Então isso aqui é móvel, posso reduzir ou posso estar aumentando aqui a visualização dessa parte que é a tabela, né, do MS Project. E aí a única coisa que acaba acontecendo é que a parte gráfica fica um pouco mais estreita, né? Ou seja, o gráfico de Gantt propriamente dito, que é a demonstração gráfica através dessas barrinhas horizontais distribuídas no tempo, né? Essa área fica um pouco mais estreita. Mas vamos lá. Então aqui eu até já havia lançado alguns recursos, mas vou apagar para poder lançar aqui junto com vocês. Tem duas formas de atribuir esse recurso à atividade. Eu posso simplesmente aqui, ó, clicar na célula e aí vão aparecer quando a gente clica aqui no botão ao lado, nós vamos ter todas as opções aqui de recursos que foram cadastrados, tá? Que foram previamente cadastrados. Então, vamos colocar aqui para sapata, ajudante 1, já está atribuído. Brocas, também ajudante 1, lembrando que o ajudante 1 a gente colocou lá como sendo o ajudante da equipe de carpintaria. Concretagem, eu poderia colocar também naquela equipe de carpintaria um pedreiro, tá? Se for uma obra grande, vale a pena colocar, senão a gente deixa aqui o carpinteiro 1 como responsável aqui pela tarefa de concretagem das brocas. Armação, vamos procurar aqui o nosso armador. Formas, carpinteiro. Concretagem das sapatas, carpinteiro 1, né? Vejam que automaticamente começa a aparecer aqui ao lado, né? Cada um dos recursos atribuídos para a tarefa, tá? Essa é uma opção, né? Bem simples para se atribuir, só que eu não tenho uma atribuição completa. Por quê? Eu não sei quantos recursos eu estou atribuindo para cada tarefa. Quando nós fazemos a atribuição dessa forma, na verdade, o MS Project, ele leva em conta um padrão que é de uma unidade, de um carpinteiro, de um ajudante, de um pedreiro. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra forma, que é um pouco mais completa, para poder fazer essa atribuição. Então, a gente vai lá aqui, ó, na aba Recurso, Atribuir Recursos. E aí, dessa forma, eu consigo enxergar o nome do recurso, a unidade, que é o que vai nos interessar, e, caso seja necessário, o custo também. Então, para a concretagem das sapatas, vamos colocar aqui 2 unidades, ou seja, 200%. Lembrando que eu cadastrei como unidade máxima para a equipe de estrutura 4 carpinteiros. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar nesse mesmo dia os outros 2 carpinteiros para trabalhar em outra atividade, ó, vamos ver aqui, eu tenho a concretagem no dia 29 e eu poderia colocar aqui, ó, forma, eu já tenho no próprio dia 29, vejam aqui, a execução das formas das vigas baldrames. Então, eu vou colocar os outros 2 recursos, carpinteiro 1, vou procurar aqui o carpinteiro 1, eu vou considerar 200%. Vejam, se eu considerar aqui 400%, ou seja, 4 carpinteiros na execução da forma das vigas baldrames, ele vai me dar um aviso, aqui ó, alterar a duração, mas manter a mesma quantidade de trabalho. Por quê?
porque está dando choque com o número máximo, a unidade máxima que eu tenho para esse recurso, que seria de 400, tá? Então, só cuidado aí com esse detalhe, mas ele já nos avisa, né, que tem erro, enfim. Desforma. Na aba recurso, atribuir recursos, eu vou colocar para desforma um carpinteiro. Vou fazer diferente agora aqui com vocês. Vamos mostrar uma outra possibilidade. Eu vou considerar um carpinteiro e também um ajudante. Atribuir o recurso, vou fechar. Olha só, então já está aparecendo aqui para mim um carpinteiro e um ajudante. Impermeabilização. Ó, eu não tenho especificamente uma função, né, de impermeabilizador, por exemplo. Como eu estou falando de uma impermeabilização feita com Neutrol, eu vou atribuir, o recurso que eu vou atribuir é o ajudante 1, 100%. Reaterro, vamos utilizar aqui também os ajudantes. Vamos colocar 2 ajudantes para fazer o reaterro. Tá? Percebam que sempre que eu colocar apenas um recurso, né, ou seja, 100% do recurso, ele não vai aparecer aqui entre colchetes o 200%. Apenas quando eu configuro, coloco mais de um recurso para a tarefa, é que vai aparecer a quantidade desse recurso. Eu quero mostrar para vocês também, de uma forma mais sucinta, mais resumida, esse é um cronograma da construção de uma casa de médio a alto padrão, para vocês observarem a quantidade de tarefas, 381 itens, 381 atividades. Na verdade, nós temos as atividades, as tarefas resumos, né, que é resumo, que não contam como atividade. Eu vou reduzir aqui só para vocês terem uma noção dos itens que eu estou considerando para o planejamento, né, ou seja, o cronograma de uma casa. E aí vocês podem também aplicar algo similar para os projetos de vocês. Olha, outro detalhe aqui, quando a gente fala em revestimento de teto, obrigatoriamente a gente precisa de toda uma estrutura de andaime ou de acesso, né, a essa determinada elevação. Então eu costumo colocar de forma aí bem específica como uma atividade de montagem de andaime, por mais que ela dure 1, 2 dias, mas isso é interessante para o planejador, para que a gente saiba qual é o momento certo de contratar, de mobilizar esses andaimes para a obra. Até porque na maior parte das situações, em obras de pequeno porte, a gente vai alugar esses andaimes. E se eu alugar muito antes da atividade começar, eu estou pagando esse material sem a devida utilização. Impermeabilização, né? Então, estou considerando impermeabilização da laje de cobertura, impermeabilização dos boxes de banheiro, impermeabilização do terraço, tratamento de juntas, isso refere-se às garagens, mas também é uma atividade de impermeabilização. A única tarefa que está fora desse escopo está na aplicação do Neutrol, porque, como eu expliquei inicialmente,
vai ser uma tarefa executada pela equipe da estrutura de concreto armado mesmo. Cobertura, área de lazer. Aqui a cobertura eu estou dividindo, né, em cobertura da residência e área de lazer, esquadrias, janelas e porta-janelas, por similaridade, porque ambas vão ser feitas em perfis de alumínio. Portas, aí além das portas, portão de acesso à garagem, portão de pedestres, alçapão da cobertura e os boxes de banheiro. Instalações hidrossanitárias, instalação de esgoto, de água fria, rede pluvial, pintura de paredes, pintura interna, pintura externa, área de lazer da mesma forma, pintura interna e pintura externa, pintura de garagem, verniz de portas e pintura hidrofugante sobre piso de concreto. Serviços complementares como paisagismos, passeios interno e externo e limpeza da obra, tá? Então, de forma macro, vejam, para uma edificação de pequeno porte, nós temos todos esses itens aqui, o que acaba gerando um cronograma com praticamente aí mais de 380 itens, tá? Então ficamos por aqui, fico à disposição de vocês, quem quiser tirar dúvidas, também aqueles que queiram dar sugestões aí para que a gente possa implementar as nossas aulas com outros assuntos, com outros tópicos, fico à disposição de vocês, tá? E até a nossa próxima videoaula.